Oi pessoal, Luiz Felipe Fernandes falando, da UX Academy. Hoje a gente vai bater um papo bem bacana sobre usabilidade, tá? Provavelmente você já ouviu falar de usabilidade, mas vou resumir bastante aqui para vocês. Usabilidade é um termo relacionado com a facilidade de uso de todo e qualquer tipo de interface, tá? E quando a gente fala interface, eu estou querendo falar de um site, de um aplicativo para celular, de um software, de uma Smart TV ou até mesmo de tecnologias mais novas, como é o caso do Google Glass, que provavelmente você já conhece, já ouviu falar em algum momento. Agora, se você nunca ouviu falar sobre usabilidade, eu recomendo muito que você assista essa conversa até o final, essa nossa palestrinha aqui. E claro, se você já estudou usabilidade em algum momento, já ouviu falar sobre usabilidade, você pode também ficar aqui até o final. Por quê? Porque hoje a gente vai falar sobre 10 passos simples para você repensar a usabilidade do seu projeto, seja ele qual for que você esteja participando, tá? Então, o que a gente vai ver aqui de uma forma bem resumida são 10 dicas simples, passo a passo, para você garantir a usabilidade desse seu projeto que você esteja participando, seja na empresa em que você trabalha, seja na sua startup, ou principalmente naqueles freelas que sempre acabam surgindo também, né? Então, se você nesse momento está fazendo qualquer outra coisa enquanto escuta essa palestra, eu queria te pedir só um pouquinho para você deixar de lado, seja isso que você está fazendo, para prestar atenção no material que eu preparei para vocês aqui, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar muito no seu dia a dia de trabalho, tá? Vai te fazer com certeza repensar todos os projetos que você está participando no momento e principalmente vai ajudar a evitar o fracasso e ajudar o sucesso desse seu projeto, mais uma vez, seja ele qual for, tá? Então vamos lá? Convido vocês para começar a nossa palestrinha aqui. Bom, como eu falei para vocês, a gente vai falar hoje sobre os 10 passos simples para repensar a usabilidade do seu projeto, tá? E antes da gente começar o nosso papo em si, eu queria falar bem rapidinho, só um pouquinho do meu histórico profissional, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor e até já passar os meus contatos aqui, caso vocês queiram entrar em contato por e-mail ou pelo meu site, tá? O meu nome é Luiz Felipe Fernandes. Eu nasci numa cidadezinha chamada Alto Alegre, no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena mesmo, tem pouco mais de 4.000 habitantes, para vocês terem uma ideia do quanto ela é pequena. E eu vivi lá até mais ou menos os meus 17 anos, que foi quando eu resolvi fazer faculdade, fui para Campinas e me formei em publicidade na PUC de Campinas, publicidade com ênfase em marketing. Eu tenho certeza absoluta que eu escolhi a faculdade certa para fazer, o curso certo para fazer. E aí, no meu terceiro ano da faculdade, por influência do meu pai, que sempre foi bancário, eu acabei prestando um concurso para o Banco Nossa Caixa e acabei passando nesse concurso já no meu terceiro ano da faculdade. Então, de alguma forma, eu estava desviando do caminho que eu tinha escolhido como publicitário, porque no banco eu estava trabalhando como atendimento ao cliente, venda de produtos bancários, esse tipo de coisa. Foi uma experiência muito bacana. Eu acabei me formando, quando eu me formei eu estava no banco ainda. Só que apesar de gostar muito do que eu fazia lá, não era o que eu tinha escolhido para mim. E foi uma época até difícil, porque como eu não tinha estagiado durante a faculdade, na área de publicidade, ficava ainda mais difícil de conseguir qualquer tipo de emprego depois de formado na área de publicidade sem nenhum tipo de experiência. Só que o que eu fiz foi aproveitar a experiência que eu tinha dentro do banco com vendas, que foi algo que o banco me proporcionou, e consegui um emprego numa agência em Campinas, uma agência chamada ProPixel, como atendimento e prospecção de clientes. Então foi aí que eu consegui entrar no mercado de publicidade de vez. E claro, apesar de eu já estar formado nessa época, para mim foi praticamente um estágio. E essa agência era uma agência digital. E o que acontece? Eu estava vendendo um produto que eu não conhecia, porque a faculdade não tinha me dado tanto embasamento em publicidade digital, ou em marketing digital em geral. Até porque na época era tudo um pouco novo, até não tinha tantos profissionais trabalhando com isso, e ó que nem faz tanto tempo assim. Mas foi então que eu comecei a estudar sobre marketing digital, estudei marketing digital em geral, tudo que você pode imaginar eu estudei. E nesses meus estudos foi quando eu descobri a arquitetura de informação e User Experience, que são as áreas que estudam exatamente a usabilidade, que é o assunto da nossa palestrinha de hoje. E foi aí que eu me encantei por essas matérias, comecei a estudar cada vez mais, li inúmeros livros, vi muitas palestras, fui em muitos eventos e de alguma forma comecei a trabalhar isso dentro da agência que eu estava trabalhando lá, mesmo minha função não sendo essa. E foi depois de muito estudo, participando de todos esses eventos que eu comentei, que eu acabei conseguindo meu primeiro emprego como arquiteto de informação na agência Casa, que fica em Curitiba. Então eu me mudei de Campinas para Curitiba
para começar a minha carreira como arquiteto de informação. E lá na agência Casa, mais ou menos 3 anos que eu fiquei por lá, eu acabei me tornando coordenador do setor de UX, mais ou menos no mesmo período em que a agência foi adquirida pelo grupo JWT, que é um grupo grande de agências de publicidade. Então foi um período de muito enriquecimento profissional para mim, de muito aprendizado. Lá em Curitiba eu consegui fazer muita coisa que nem eu mesmo imaginava que eu conseguia em tão pouco tempo. Cheguei inclusive a dar aula de arquitetura de informação e user experience dentro da PUC Paraná, num curso de extensão que tinha por lá. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer MBA em administração na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. E eu acabei escolhendo fazer administração justamente porque eu queria ter uma visão mais ampla do negócio, já que no dia a dia eu estava me focando muito em uma área, claro, promissora, mas que era muito nichada dentro da publicidade como um todo. Então eu preferi fazer algo que me desse uma visão maior de tudo que estava acontecendo em termos de negócio. Como o MBA era aqui, eu acabei me mudando para São Paulo, transferido pela própria JWT, fiquei aqui por 3 meses, até que eu acabei sendo contratado como UX Designer na UMAP BBDO, que é onde eu estou até hoje, já faz mais ou menos 3 anos e meio. A UMAP também me possibilita ainda um aprendizado muito bacana, trabalhando com clientes muito grandes, principalmente Volkswagen Caminhões, Visa e Havaianas. Com o background que eu tinha já do MBA, mais o meu conhecimento em UX, que eu consegui no dia a dia de trabalho, eu acabei me tornando sócio do e-commerce de underwear masculino Gaveta de Cueca, que já está mais ou menos com quase 2 anos de existência, e abri minha própria escola de cursos de UX, que é o UX Academy, que eu sou proprietário e também professor. É claro que toda essa bagagem tem dado um aprendizado incrível para mim. Eu, de alguma forma, me obriguei a não parar de estudar um segundo sequer. E o que eu estou tentando fazer aqui com vocês é compartilhar um pouco desse conhecimento, um pouco desse aprendizado que eu estou tendo cada dia mais, pesquisando tudo que está acontecendo lá fora, pesquisando tudo que está acontecendo aqui dentro. E também, é claro, no meu trabalho do dia a dia, que a gente acaba descobrindo muita coisa. Então, se você quiser entrar em contato comigo em algum momento, fique à vontade, esse é o meu e-mail, luisfelipe@uxacademy.com.br, e o meu site, uxacademy.com.br também, lá também tem os meus contatos, tá? Além de, claro, das informações sobre o curso que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente aqui nessa palestra. Mas vamos começar o conteúdo da nossa palestra de fato, tá? Então, o que é usabilidade, tá? A gente falou um pouquinho, resumidamente, o que é usabilidade no início da palestra. Mas antes de explicar de fato o que é usabilidade, eu queria colocar um videozinho para vocês rapidinho, só para mostrar um pouco do extremo de como pode ser essa questão da usabilidade, tá? Vamos lá. Broder Ansgar? Ja, det er jeg, ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Jaha. Ja, så jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddag, ja. Nei, jeg beklager at det tar tid, altså. Vi holder på å legge om til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den? Altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det er sant. Nei. Vil du ha en kopp på en vann? Nei, da, det skal være fort gjort, det skal vi se. Du bare gjør der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark, på den måten her, og så liksom blar du over på neste side sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen. Tar tak der. Og så, sånn. Der. Så er du tilbake til den teksten du hadde sagt. Ikke noe ok, så den slutter der. Ja. Og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja. På den måten der. Sånn.
Da er den lukket, da ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, Nei, altså. alt ligger lagret inni her nå, Ja. så må du i tilfelle sette fyr på hele greia, det er kanskje lite sannsynlig. Så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at liksom, når du har holdt på med skriftruller, Ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja, ja, det er greit. Ja, men du, en til før du går. Jeg må bare gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner Ja. sånn, Ja, riktig. og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar, Ja, blar videre. blar frem og tilbake. Ja. Og når Teksten ligger der hele tiden. ja. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Fint det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Ja, det er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det, Du altså? må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Der er den åpen. Ja vel. Har du Ok. lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manual som brukerveiledning. Det er sikkert den der. Der, vet du. Å ja, I den, ja. står alt sammen. Ja, men ikke sant, der har du samme problemet. Får den ikke opp. Åpnet den. Ok, det skulle vi kanskje ha tenkt på. Bacana o vídeo, né? Mas percebem como é muito relativa essa questão da usabilidade quando a gente está falando de um caso em que a pessoa nunca teve contato com aquele tipo de interface em outro momento e ela passa a ter esse contato, é algo novo para ela, tem que ser algo totalmente intuitivo, tá? Então, o que é usabilidade? Usabilidade é a facilidade de uso para um determinado público, tá? Esse ponto é bastante importante, a facilidade de uso para um determinado público. O grande lance da usabilidade, claro, isso aqui está de forma bem resumida, o que é usabilidade, ela é muito mais complexa do que isso, mas vamos resumir aqui para facilitar o nosso bate-papo. Mas o grande lance da usabilidade é justamente você entender para quem que você está projetando aquilo lá, aquela interface, para que isso seja fácil para esse perfil de pessoa, tá? E a falta de usabilidade, a falta de planejamento na hora de você projetar a sua interface, acaba acarretando situações como essas aqui. Isso aqui é uma situação, um texto de ajuda de como mudar o seu password, como mudar a sua senha. Dê uma olhada que a gente tem 10 passos, 10 regras que a pessoa precisa seguir para mudar a senha dela. Isso é incabível, tá, gente? Se toda vez que a pessoa for mudar a senha dela, ela tiver que seguir 10 regras, e o pior disso, decorar essa senha que ela criou seguindo essas 10 regras, é exigir demais do usuário. Então eu sempre falo que se você precisa de uma ajuda desse tamanho, um texto desse tamanho para ajudar alguém a fazer uma coisa tão simples, que deveria ser tão simples, já está começando errado. Ou essa outra situação aqui também, que é até cômica, né? Que simula aqui você tentando abrir um link no celular, no caso do iPhone, e que ele fala que essa página precisa ser aberta no seu laptop ou no seu desktop, e que só depois que você abrir esse site no seu laptop ou desktop, que você vai ver um QR Code, que aí você tem que pegar o celular para ler esse QR Code e ir para a URL que você precisa abrir de fato. Então olha que volta que eles estão fazendo você dar para ser impactado por um conteúdo que provavelmente nem deve ser o melhor conteúdo do mundo para precisar dar tanta volta assim. Eu não sei se vocês conhecem o que é o QR Code, mas são aqueles códigos que normalmente são montados por quadradinhos que você aponta o celular e ele lê normalmente uma URL e te leva para um site. Então olha que falta de planejamento da interação do usuário com aquela interface que você está querendo exibir para ele, né? Ou mesmo essa outra situação aqui, que é uma situação até bastante comum, principalmente no Windows, que ele me mostra um erro, só que ele não me mostra descrição nenhuma do que é esse erro. Ele simplesmente fala, ó, as informações abaixo encontraram o seguinte erro. Mostra um código de erro que não me diz nada, e a descrição falando que o nome do DNS não existe. Ou seja, se eu não for um formado em tecnologia da informação aqui, eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca, corrigir esse erro nunca. Toda e qualquer mensagem de erro, ela tem que ajudar o usuário, mostrar o que aconteceu de fato, de errado, e principalmente dar uma solução para o usuário, o que ele precisa fazer para corrigir aquele problema que aconteceu. Tem uma frase que a gente costuma falar no meio da arquitetura de informação e user experience, que é: o erro nunca é do usuário, o erro é sempre da interface ou do sistema. Quem tem que se adaptar ao usuário é o sistema e não o contrário. Mas vamos lá. Ou essa outra situação também que chega a ser até engraçada,
em que você tem aqui um checkout, que ele mostra ali em cima falando quantia total, incluindo taxa de administração, 3.317 moedas, e lá embaixo ele fala as mesmas 3.317 moedas no custo total, excluindo a taxa de administração, ou seja, são duas informações em locais diferentes dentro da mesma página que estão se contradizendo. Então esse tipo de coisa não pode acontecer, porque você vai simplesmente só confundir o usuário e evitar ele de tomar uma decisão em cima do que ele está querendo fazer. Aqui é mais grave ainda, porque o que acontece? Ele está tentando comprar o teu produto, ele está querendo gastar dinheiro com você, e você de alguma forma está dificultando esse processo de compra do usuário. Esse aqui é um outro caso de um site nacional, inclusive, em que é uma rede de lojas que eu estou tentando ver as ofertas que tem nessas lojas. E olha quanta informação, quanta coisa eu preciso fazer simplesmente para conseguir ver as ofertas deles. Resumindo, eu quero comprar e eles estão falando assim, faça tudo isso aqui para que você possa ver as ofertas e então visitar uma loja nossa para poder comprar o que você quer comprar. Então, se você precisa passar toda essa quantidade de informação para o usuário antes dele tomar uma ação, mais uma vez está errado. Você está complicando demais esse sistema, fazendo o usuário perder tempo e, consequentemente, perdendo dinheiro. Então, basicamente, o que a gente tem hoje espalhado na internet como um todo, na rede toda, a gente tem uma grande quantidade de informação, uma infinidade de informação disponível. E a função da arquitetura de informação e User Experience é justamente facilitar o consumo dessa informação, organizar e simplificar ao máximo essa informação para que ela possa ser consumida da forma mais fácil possível para esse público que a gente se determinou, que a gente se propôs a atender. Basicamente, a função do UX Designer, então, é garantir a adequação ao público, a adequação dessa interface ao público e pensar no que vai ser construído antes de ser construído, tá? Vocês vão ver que pensar nisso antes vai economizar uma série de esforços e principalmente dinheiro. A grande importância da arquitetura de informação e experiência do usuário, ou vamos resumir aqui tudo isso em usabilidade, que é o que a gente está falando aqui na nossa palestrinha, é o custo que você tem de encontrar uma informação e principalmente o custo de não encontrar uma informação, tá? Tem um caso bastante interessante que aconteceu num EBAI, que era um evento, o Encontro Brasileiro de Arquitetura de Informação, que é um evento que não existe mais, mas em um dos últimos que aconteceram, teve uma palestra de um cara que se chama Geraldo Magela, e que ele começou contando uma história que ninguém estava entendendo muito bem, parecia até um stand-up comedy o que ele estava fazendo, porque ninguém estava entendendo de fato o que ele queria dizer, só que ele estava contando uma história, e essa história emendou com a história do pai dele, e aí ele comentou que o pai dele tinha uma espécie de soluço crônico, que era quase que incurável, que já fazia vários anos que o pai dele estava com esse soluço, era um soluço que não passava, e que esse soluço de alguma forma estava prejudicando demais a saúde do pai dele. E foi nesse momento da história que a gente começou a entender um pouco, começou a ficar séria a palestra dele, a gente começou a entender um pouco do que era o que ele estava querendo dizer. E o que ele falou foi que, dentre todos os médicos que ele passou, todos os tratamentos que ele tentou fazer, um único funcionou. Era uma informação que ele encontrou de que o pai dele tinha que, toda vez que começasse o soluço, ele tinha que pegar um cotonete e passar o cotonete na garganta, por dentro da garganta. Então era uma coisa bastante incômoda. Na hora todo mundo estava assistindo a palestra, fez aquela cara de meu Deus, que agonia. E foi aí que ele falou, tá, vocês acham tudo isso muito ruim, mas imagina qual era pro pai dele o custo de não encontrar essa informação, se ele não tivesse essa informação de que ele tinha esse tratamento, por mais paliativo que fosse. Então, no caso do pai dele, o custo de não encontrar essa informação era o custo da saúde, a saúde dele. Só que a gente pode falar de vários custos envolvidos em todas as situações, tá? Toda vez que a gente leva mais tempo para fazer alguma coisa ou para encontrar alguma informação, a gente está sim perdendo dinheiro de alguma forma, tá? Outro custo é o da educação, que eu posso colocar como exemplo até essa palestrinha aqui que a gente está fazendo agora, que o que é? O que eu tenho aqui é uma série de conteúdos que eu estou julgando importante para vocês e que eu organizei ele da melhor forma para que possa ser consumido por vocês.
Então, mais uma vez, a usabilidade está facilitando a educação, a transmissão da informação. E claro, a usabilidade também tem o custo da construção, manutenção e principalmente do treinamento de qualquer tipo de interface, tá? Se você não planeja a usabilidade antes de começar o seu projeto, você vai ter muito mais custo para construir, muito mais custo para manter e principalmente muito mais custos para treinar a equipe que vai utilizar, ou a equipe ou as pessoas que vão utilizar a tua interface. Vamos pensar se você está planejando um sistema que vai ser utilizado por um call center, por exemplo. Pensa em quanto tempo durante o dia as pessoas vão utilizar isso sem parar. Se você fizer algo que não é fácil de utilizar, o custo que você vai ter de treinar essas pessoas é muito grande, que vai fazer o projeto não ter o resultado esperado. E claro, principalmente quando a gente está falando em publicidade, a gente tem o custo da marca também. Porque que acontece? Todas as marcas, elas têm um trabalho muito grande de criar uma imagem de marca. E claro, uma imagem boa. E se a gente proporciona uma experiência ruim no ambiente digital, a gente está de alguma forma prejudicando essa marca, prejudicando essa imagem que a marca levou tanto tempo para construir. E a consequência de tudo isso é que a gente tem sim uma economia muito grande de tempo e dinheiro, que no fim das contas é o que gira toda a economia, é o que gira todo o mercado e é o que faz a gente estar empregado hoje em dia. E para mostrar que a usabilidade realmente tem uma consequência em custo monetário, em dinheiro, eu trouxe aqui algumas frases de empresas e órgãos renomados que dizem a mesma coisa, tá? Então esse aqui, por exemplo, diz que 80% de todo o custo de desenvolvimento de um software ocorre depois que o produto foi lançado. 80% do custo. É muita coisa. E por que isso acontece? Por falta de planejamento no início do projeto. Quanto mais você planejar, quanto mais você testar o teu projeto antes de colocar ele em desenvolvimento, menores vão ser as refações, menores vão ser os ajustes e, consequentemente, menor vai ser esse custo no final, tá? Aqui da IBM, para cada $1 investido em usabilidade em software, o retorno está entre $10 e $100. Isso aqui comprovado por eles, tá? Esse é o negócio da IBM. Então, se tem uma coisa que eles entendem, é isso aí. E é por isso que eles investem bastante em usabilidade de software. O custo de uma revisão completa de um website é aproximadamente 30 vezes maior do que o custo da usabilidade se incorporados logo no início. Esse aqui é de um grupo de pesquisa também norte-americano. Ou seja, é 30 vezes mais barato você ter um profissional ou alguém pensando na usabilidade do projeto desde o início do que lá no final chamar um profissional para rever todo o projeto que foi feito e depois ajustar isso aí. E como a gente está falando de User Experience, experiência do usuário, é claro que a gente está falando de foco no usuário. O grande lance da experiência do usuário, da usabilidade, é conhecer ao máximo esse usuário, o perfil dele, como ele utiliza o teu site, como ele utiliza o teu aplicativo, como ele utiliza o teu software, ou como ele utiliza interfaces semelhantes ao que você está propondo para oferecer a melhor solução para ele. Então, começando os 10 passos para a gente repensar a usabilidade do seu projeto, vocês vão ver que todos esses 10 passos estão relacionados ao perfil do seu usuário, a quem ele é de fato e como ele vai utilizar a tua interface. Então, a primeira dica é organize todo o conteúdo que você tem disponível para esse usuário. E para ilustrar um pouquinho das formas que você pode organizar isso, eu trouxe para vocês aqui essa imagem que eu queria que vocês dessem uma olhada aqui e que vocês me dissessem de toda essa montanha de doces aí, como que a gente poderia agrupar todos esses doces, óbvio por características semelhantes, para que a gente possa facilitar o consumo de toda essa informação aí e não deixar todo esse amontoado que a gente está vendo. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pensaram como que vocês podem agrupar tudo isso aí, organizar toda essa informação? Então vamos lá, vou falar algumas aqui para vocês verem a grande quantidade de possibilidade que a gente tem para qualquer tipo de informação, tá? Então falando aqui especificamente de doces, a gente pode
primeiro de tudo, organizar tudo isso por marca. Eu posso colocar todos de uma determinada marca de um lado, todos de outra marca de outro e fazer vários grupinhos. Eu posso também organizar tudo isso aqui por formato. Eu tenho ali alguns em caixinha quadrada, cubo, né? Eu tenho outros redondos, tenho outros em formato de bastão e por aí vai. Posso também organizar por cor. Se isso for interessante para o meu usuário, eu posso colocar todos os amarelos de um lado, todos os vermelhos de outro, todos os verdes de outro. Posso também organizar por sabor. Como a gente está falando de alimento, eu poderia colocar todos que são chocolate de um lado, todos que são sabor menta de outro, sabor de café, sabor de morango, tutti-frutti. Todo tipo de sabor, todos agrupados desse formato. Tipo de embalagem. Mas aí você fala, por que eu organizaria tudo isso aí por tipo de embalagem, sendo que eu estou vendendo doces? Agora imagina que eu sou o fabricante desses doces e eu tenho que de alguma forma organizar tudo isso aí para melhorar a minha logística até os meus distribuidores. A organização por tipo de embalagem ela pode ser sim muito interessante, porque se eu colocar embalagens semelhantes juntas, eu vou otimizar de alguma forma o espaço utilizado dentro dos caminhões que vão transportar, por exemplo. Então, mais uma vez aí o que a gente está vendo é adequação ao público. A gente pode organizar por matéria-prima do doce em si. Então eu tenho chocolate, que é cacau, eu tenho balas, que são basicamente açúcar, eu tenho outros doces que são basicamente amendoim, e por aí vai. Por tipo de uso também. Poxa, mas tipo de uso de doce? Sim, tem doces que são muitas vezes até medicinais. Já viram aqueles chicletes que a gente comprava em farmácia? Eu não sei nem se existe mais isso, mas antigamente, quando era criança, normalmente a gente comprava uns chicletinhos que vendiam só na farmácia, que fazia bem pra garganta e tudo mais. Não deixa de ser um doce. Eu tenho outros que são dietéticos, outros que podem ser para reposição de energia. Posso também organizar por público. Por que não eu posso ter um doce que é vendido ou que o público-alvo dele são mais adultos do que crianças? Ou saindo um pouco do perfil básico de público, eu posso mais uma vez falar de doces específicos para pessoas que têm diabetes, doces específicos para veganos, pessoas que não comem nada de origem animal. Tudo depende da necessidade que você tem de organizar, tá? E por último, posso organizar até por área de distribuição. Mais uma vez, se eu sou o distribuidor desses doces, eu posso falar que esses doces vão para uma determinada área de distribuição, esses outros doces vão para outra área de distribuição. Então, eu tenho uma utilidade na separação, na organização e agrupamento de toda essa montanha de doce, tá? Então, percebe a quantidade de tipo de organização que a gente pode fazer? Uma simples montanha de doce é a mesma coisa que a gente vai fazer com o conteúdo que você está disponibilizando para o teu usuário, seja no teu site, no teu aplicativo, no teu software, onde for, tá? Na tua interface. Então, basicamente, resumindo bastante, essa organização de conteúdo, ela vai originar o mapa do teu site. O mapa do site é algo bem conhecido de todo mundo, inclusive está disponível em grande parte dos sites hoje em dia ainda. E ele vai definir como que o teu usuário busca a informação que você está disponibilizando para ele. Mais uma vez, ressaltando, organização sempre com foco no usuário. Conheça o teu usuário para entender como que ele busca a tua informação, em que situações ele busca a tua informação e organiza isso da melhor forma para ele. Então vamos ver aqui um exemplo de como que o seu usuário busca a informação que você está oferecendo. Tomando por base aqui, esse é até um exemplo clássico, tá? De modelo de organização, onde você no site da Americanas procuraria hoje por um aspirador de pó. Em quais dessas categorias? Informática, telefonia, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, eletroportáteis, brinquedos ou games? Eu ficaria na dúvida entre eletrodomésticos e eletroportáteis. E talvez eletrônicos, mas acredito que não. Eu confesso que eu não saberia onde procurar, mas um aspirador de pó dentro da Americanas está dentro de eletroportátil. Por alguma definição, um aspirador de pó é um eletroportátil e a Americanas.com organiza dessa forma, que no meu caso não seria a melhor forma. Mas ok, existem outras formas de encontrar esse produto aí, eu posso simplesmente chegar na busca lá e digitar aspirador de pó e ele vai me jogar direto para o conteúdo que eu estou buscando. Na minha opinião, um bom exemplo de organização é da Globo.com,
que eles conseguiram simplificar ao máximo todas as notícias que eles tinham. A Globo tem uma quantidade de conteúdo gerada muito grande e normalmente todo esse conteúdo sempre era organizado em inúmeras e inúmeras categorias. O que a Globo.com fez foi organizar todas as notícias, em 3 grandes categorias, que são notícias, que é o que eles consideram que é assunto sério. Então tudo que é assunto sério vai para notícias, toda notícia relacionada a esporte, principalmente futebol, vai para esporte, e tudo que não é esporte nem assunto sério vai para entretenimento, que é a parte que fala de celebridades, fofocas, novela e toda a parte de entretenimento que a Globo oferece. Então, se vocês olharem, por exemplo, o menu do UOL, ele é muito mais extenso do que isso. A Globo.com organizou todo esse conteúdo dentro de somente 3 categorias, tá? Segunda dica para a gente repensar a usabilidade do teu projeto é rotule. O que é rotular? Dê nome aos bois, tá? Falando em português, claro. Você já criou na dica número 1 um mapa do site. O que você vai fazer agora é dar nome a todo esse conteúdo que você organizou e, mais uma vez, esse nome tem que ter foco no usuário. Não adianta você utilizar termos que o usuário desconhece, termos que não são comuns para ele ou que são ambíguos também, tá? O rótulo basicamente vai ser aquilo que vai fazer o usuário decidir se ele clica ou não clica naquilo, se é ou não a informação que ele está buscando. Então o rótulo ele tem que ser algo extremamente claro para o usuário, porque se de alguma forma ele tiver dúvida sobre o conteúdo que ele vai encontrar depois que ele clicar naquele botão com aquele rótulo, ele não vai clicar. Um caso clássico também da Americanas.com sobre rotulação é quando você está buscando uma geladeira. Você quer comprar uma geladeira e aí você busca por geladeira ou refrigerador. Qual nome você daria para esse produto, para essa categoria de produtos? No caso da Americanas.com, eles identificaram que muita gente busca por geladeira e muita gente busca por refrigerador. O que eles fizeram? Utilizaram os dois. Somaram, então eles colocaram geladeira barra refrigerador. E se você buscar no campo de busca por qualquer um dos termos, você também vai encontrar esse produto. Ou seja, o que eles estão fazendo aqui é eliminando essa ambiguidade do termo, tá? Para facilitar que você encontre aquilo que você está buscando e, consequentemente, que você compre e dê mais dinheiro para o site, é claro. Bom, então a gente já organizou todo o conteúdo, a gente já deu o melhor nome para esse conteúdo para o usuário achar. Agora o que a gente vai fazer é facilitar a navegação desse usuário dentro do teu sistema, dentro do teu site, tá? Esse é o passo número 3. E o que é navegação, tá? Por definição, navegar é ir de um ponto até o outro, só que quando você não conhece, você não tem esse destino no seu campo de visão. E é exatamente isso que acontece na internet. O que a gente tem? O hiperlink. Um link nada mais é do que uma forma de você ir até um outro conteúdo, só que você não está vendo esse conteúdo, você só vai ver depois que você clicar nesse hiperlink. Mais uma vez aí até a importância da rotulação, porque a rotulação tem que traduzir muito bem o que o usuário vai encontrar depois que ele clicar. Então, para facilitar a navegação, dentro dessa dica, eu digo que o usuário deve sempre saber de onde ele veio dentro da tua interface, onde ele está e para onde ele pode ir. Se ele tiver essas 3 informações, ele se sente seguro de alguma forma para continuar navegando no teu site, tá? Vamos para um exemplinho aqui. Se a gente pegar essa página aqui do Walmart, do site do Walmart, a gente tem aqui o logo do Walmart, mais o título da página me indicando onde eu tô. Então eu sei que eu tô no site do Walmart e eu sei que eu tô vendo uma televisão de plasma 43 polegadas, Samsung, blá blá blá. Eu sei de onde eu vim, eu sei que eu estava na home e eu tô vendo um produto que está dentro de eletrônicos e TVs na categoria TV de plasma. E eu tenho também para onde eu posso ir, que é o próprio menu do site e principalmente, é claro, o botão comprar, que é o que ele destaca mais para mim, porque ele quer de alguma forma influenciar para que eu vá por esse caminho. Então, tendo sempre esses 3 elementos, você vai garantir a boa navegação do usuário, tá? Passo número 4 para garantir a usabilidade do seu projeto. Auxilie a busca do usuário, tá? A gente já organizou todo o conteúdo, a gente já rotulou tudo, já facilitou a navegação do usuário dentro desse conteúdo. Agora o que a gente vai fazer é garantir que o usuário vá do ponto 1 ao ponto 2 sem necessariamente ter que passar por todas as telas intermediárias, tá?
Isso só é possível com a busca. Então eu vou passar duas dicasinhas básicas para vocês, tá? Tem N formas de facilitar a busca, mas eu vou passar duas aqui para vocês que são bastante importantes. E a primeira delas é: ofereça opções de filtros no resultado de busca do usuário. Toda vez que ele fizer qualquer tipo de busca no teu site, ofereça filtro por categoria, filtro por data, se isso for relevante, filtro por público. Seja lá como o seu conteúdo estiver organizado, ofereça esse filtro para ele, para que ele consiga, dentro do resultado de busca dele, achar de forma ainda mais fácil o que ele está buscando. Segundo ponto, faça sugestões de busca, tá? Enquanto ele está digitando o termo que ele quer buscar, o sistema deve entender as probabilidades do que ele está buscando e oferecer sugestões de busca para ele, para que ele não precise muitas vezes terminar de digitar ou que ele possa ir direto para um conteúdo já. Como por exemplo aqui no caso da Globo.com, eu estou digitando Rio de Janeiro, eu nem terminei de digitar ainda, e ele já está me sugerindo que eu vá para o site do G1 específico de notícias do Rio de Janeiro. Então ele de alguma forma está facilitando o meu acesso à informação, economizando tempo e, claro, decisões. Eu não vou ter mais uma vez que decidir onde clicar quando tiver um resultado de busca muito grande. Até a dica número 4 são dicas um pouco mais difíceis de você seguir, porque exigem um conhecimento maior do usuário. E dessa dica número 5 em diante são dicas muito mais simples, mais fáceis de aplicar e que vão funcionar para praticamente todo tipo de usuário, tá? Então a dica número 5 é: forneça feedback. E o que é feedback, tá? Peguei aqui como exemplo para vocês do que seria feedback, para falar do barulho da porta do carro quando vocês fecham. Vocês já repararam que só pelo som a gente consegue saber se a porta fechou ou não? Esse barulho ele é colocado na porta de forma proposital pelas montadoras, tá? Eles fazem isso para que você perceba com mais facilidade se você conseguiu fechar a porta ou não, porque claro, é uma questão de segurança para você. Então, esse som da porta é uma forma de feedback, é uma forma de retorno para você saber que aquilo que você fez realmente teve sucesso ou não. A mesma coisa acontece no forno micro-ondas. No micro-ondas ainda tem dois casos aqui que a gente pode citar. Os botões normalmente eles não têm volume, né? Então só pelo toque a gente não consegue saber se a gente apertou de fato aquele botão ou não. Então o que ele tem? Ele tem uma resposta sonora. Quando você aperta um botão ele faz um apitinho para dizer que você realmente apertou aquele botão. E normalmente ainda tem um outro feedback visual na tela também, falando, ó, você selecionou tal opção. E por último, depois que você colocou lá tantos minutos para aquecer o seu alimento, quando ele acaba, o que ele faz? Ele apita novamente como uma resposta da interface para você, informando que aquilo que você se propôs a fazer, esquentar o alimento, já foi feito. Então você já pode partir para o próximo passo. Na interface digital é a mesma coisa, tá? Eu peguei aqui como exemplo para vocês um formulário muito simples em que você tem que digitar seu nome completo, e-mail e senha. Se você não digitar um desses elementos e clicar no botão de confirmar, ele vai o quê? Aparecer uma mensagem de erro para você. Essa mensagem de erro é um feedback da interface, ou seja, é uma conversa da interface com quem está utilizando. Eu tive uma ação, essa ação não foi da maneira que tem que ser feita, então a interface está me devolvendo uma resposta falando, me explicando a forma que eu tenho que fazer. Esse é o exemplo mais clássico de feedback, tá? Uma coisa muito pequena também, um detalhe bem bobo de feedback, que às vezes passa despercebido, é a questão do mouse over. Mouse over é toda vez que você passa o mouse em cima de algum elemento que é clicável, já reparou que normalmente ele muda de cor ou muda de formato, fica em negrito, alguma modificação visual acontece. Essa modificação visual, que a gente chama de mouse over, ela não deixa de ser um feedback. O que você está mostrando para o usuário? Que aquele elemento é clicável. Você passou o mouse, ele mudou de alguma forma visualmente, então você pode clicar ali que você vai ver algum conteúdo relacionado àquilo que você está clicando. Outro detalhe bacaninha também com relação ao feedback. Os dois tracinhos aí, os dois checks do WhatsApp. Ele está de uma forma muito simples me falando o quê? Que essa mensagem foi enviada no primeiro check e que essa mensagem foi recebida no segundo check. Muita gente até acha que isso significa que a pessoa leu, mas acredito que muita gente já saiba que não é.
só indica que a pessoa recebeu, mas não necessariamente que ela já viu a mensagem que você mandou. Mas isso é uma informação muito importante em termos de feedback, porque se eu estou mandando uma mensagem, eu quero sim garantir que aquela mensagem seja entregue, e eu preciso de uma resposta da interface para garantir isso. Então a dica aqui é muito simples, toda vez que o usuário tiver uma ação, ele precisa ter uma reação da interface, tá? Eu cliquei em um botão, eu preciso ter uma resposta. Eu editei algum texto, preciso ter uma resposta. Todo tipo de ação precisa de uma resposta da interface. Isso vai garantir a usabilidade do meu projeto. Sexta dica para manter a usabilidade do seu projeto: seja consistente. E para explicar o que é consistência, trouxe um exemplo bem bacana para vocês aqui, uma brincadeirinha, que é o seguinte: eu quero que vocês olhem esses 3 conjuntos de botões que tem aqui, e eu quero que vocês tentem adivinhar de qual site cada conjunto de botão pertence. Conseguem descobrir somente pelas cores? Então, o primeiro é do Facebook, o segundo é do Google e o terceiro é da Amazon. Claro, 3 grandes sites, 3 sites muito conhecidos. E eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas que estão assistindo aqui acertou. Por que eu sei disso? Justamente porque esses 3 sites mantêm muito bem a consistência do layout, consistência da interface, tá? Então o que é essa consistência? É você trabalhar elementos semelhantes, com funções semelhantes, sempre da mesma forma. Então você vai ver que o Facebook trabalha sempre os botões com o mesmo formato, mesmas cores, mesmo padrão de interação. A mesma coisa para o Google, a mesma coisa para a Amazon. Por que isso é tão importante? Porque como vocês viram aqui, nessa brincadeira, que isso de alguma forma ensina o usuário como utilizar a tua interface, tá? Se ele clicou num determinado botão e teve uma resposta da interface, se ele tiver um outro botão igual, ele vai deduzir que se ele clicar naquele botão, ele vai ter a mesma resposta da interface. Então, o que a gente tem que fazer é sempre manter os padrões visuais de interface, como é o caso que a gente viu agora desses 3 botões. Os rótulos, então se você chamou um determinado elemento por um determinado nome, todas as vezes você tem que manter o mesmo nome, tá? Por exemplo, a gente viu lá no caso da Americanas.com. Todas as vezes eles vão chamar geladeira e refrigerador pelos 2 nomes. Você nunca vai ver só um nome sozinho. Manter também o padrão de linguagem. Então, por exemplo, se todas as vezes que você pede uma ação para o usuário, você utiliza o imperativo, utilize sempre o imperativo em todos os rótulos que você utilizar. Compre, faça, clique, visualize, baixe e por aí vai. E também mantenha a consistência na navegação. Por exemplo, se você tem um menu no topo do site que ele dá acesso a todas as áreas do site, mantenha esse menu sempre visível, com as mesmas seções visíveis, no topo do site. Para quê? Para garantir que o usuário tenha sempre acesso a qualquer área do site de onde ele estiver. E além disso, isso vai também ensinar o usuário de que a qualquer momento ele pode recorrer a esse menu porque ele vai estar sempre lá disponível para você. Dica número 7. Previna sempre erros do usuário, tá? O erro mais comum que eu vejo as pessoas cometerem na hora de projetar uma interface são em formulários. Evitar erros em formulários, tá? Esse formulário aqui, por exemplo, ele não me diz quais são os campos obrigatórios e quais são os campos opcionais. E o que é mais comum ainda de acontecer é o usuário deixar de preencher algum campo porque ele não sabe como preencher, ou porque ele não quer preencher, ou porque ele não tem informação ali na hora com ele tem que buscar. Então ele vai, preenche tudo, a hora que chega no final e clica, a gente acaba exibindo uma mensagem de erro para ele falando que ele precisa preencher aquele dado, mas a gente não falou em nenhum momento que ele precisava, que ele era obrigado a preencher aquele dado que a gente pediu. Por outro lado, esse mesmo formulário aqui, vocês podem ver nessa parte em que tem o preço, ele mostra ali 5 de $49 por mês, e embaixo ele explica que você só pode colocar um número de 5 até 50, que para mais de 50 você precisa entrar em contato com eles para pedir uma precificação especial. Isso também é uma forma de evitar erro, porque se eu tiver interesse em colocar um número maior do que 50, eu já estou sendo informado que eu não posso colocar mais do que 50 aqui. Se eu não tivesse essa informação, eu ia colocar mais do que 50, ia clicar no Sign Up, e aí ele ia me exibir uma mensagem de erro, falando que eu não podia fazer aquilo lá. Então ele já me avisou antes, para quê? Para prevenir erros.
Esse aqui já é um bom exemplo de interface, que ele faz o quê? Conforme eu estou preenchendo o formulário, exatamente no campo em que eu estou com o foco preenchendo, ele já me mostra do lado uma explicaçãozinha do porquê que eu preciso preencher aquele campo e como eu devo preencher caso seja uma informação muito complexa, como é o caso, por exemplo, aqui de seguro de carro. Outro erro bastante comum também. Esse aqui eu fiz um teste para selecionar data de voo em uma companhia aérea. E aí o que eu fiz? Eu coloquei a data de ida no dia 27 e a data de volta no mesmo dia 27. E aí o que ele fez? Ele me mostrou uma mensagem de erro falando que eu não podia colocar os dois no mesmo dia, que tinha que ter pelo menos um dia de diferença. Então, se essa regra já existe, ao invés dele deixar eu fazer para depois me mostrar uma mensagem de erro, ele podia simplesmente, a hora que eu selecionei o dia 27 na ida, ele já de alguma forma desabilitar o dia 27 na volta. Porque que ia acontecer? Ele já ia deixar claro para mim na interface que eu não posso selecionar no mesmo dia. Ele ia deixar habilitado somente do dia 28 em diante. Concordo que isso ia evitar que eu clicasse, preenchesse todo o formulário que ele estava me pedindo, para depois ele me exibir uma mensagem de erro? São esses pequenos detalhes que ajudam bastante você a realizar tarefas mais rapidamente. Cuidado também com o que você pede para o usuário, tá? Esse aqui é uma mensagem de erro que chega a ser até cômica, que ele pergunta para mim se eu quero mover ou copiar os arquivos desse lugar. Aí ele me dá as opções de sim ou não. Então ele me dá duas opções, você quer fazer isso ou aquilo? Aí me dá os botões de sim ou não, não faz sentido nenhum. Então e aí, o que eu faço? O que eu clico? Acabo clicando no fechar, mas o fechar, o que será que vai acontecer? Então tente ser sempre o mais claro possível para o usuário, para evitar que ele cometa erros, porque esses erros vão prejudicar ele mesmo, só que ele não vai achar que ele é o burro da história. Ele vai colocar a culpa na interface, no sistema. Ele vai ter uma péssima experiência. Se você tiver ainda num sistema, num site de uma marca, essa marca vai estar perdendo valor de marca. Se é uma loja, está perdendo vendas. E por aí vai. Dica número 8. Remova funcionalidades, tá? O que eu quero dizer com remova funcionalidades? A gente tem, até por uma questão de instinto, de querer sempre mais, a gente tem o costume de sempre achar que quanto mais recursos eu coloco dentro de uma interface, dentro de um sistema, melhor aquilo fica. Mas normalmente é ao contrário, tá? O que acaba acontecendo é que quanto mais coisa eu coloco, mais difícil fica das pessoas utilizarem e, claro, fica mais difícil ainda da gente organizar tudo isso. E, claro, quando eu estou falando remover funcionalidade, eu quero falar em priorizar a funcionalidade, tá? Vamos começar com um exemplo aqui. Esse aqui, para mim, acho que é o maior exemplo de todos, tá? Microsoft Word. Olha a infinidade de recursos que o Microsoft Word oferece para a gente, assim como o Excel e o PowerPoint também. Agora eu pergunto para vocês, quanto desses recursos vocês utilizam de verdade? De tudo isso que ele oferece, quais vocês sempre utilizam? Eu aposto que vocês utilizam somente no máximo 20% desses recursos. Mesmo que vocês usem os outros 80%, vocês usam quase nunca. Isso é um dado verídico, tá? 80% das funcionalidades de todo e qualquer sistema não são utilizadas pelos usuários. 20% é mais do que suficiente para o usuário completar as principais ações que ele tem para fazer dentro do seu sistema. E acho que o Word e o Excel são os maiores exemplos disso. E isso de verdade acaba se aplicando para todo tipo de interface que existe. Isso é muito nítido agora, principalmente quando a gente fala de aplicativos. Se vocês repararem, todos os aplicativos que surgem, ou pelo menos a maioria, os principais que acabam fazendo sucesso, eles se propõem a fazer uma coisa só. Se a gente pegar, por exemplo, o Instagram, a função dele é só tirar foto com efeito. Todos os outros recursos que apareceram depois, vieram depois. O que garantiu o sucesso do Instagram foi a possibilidade de você aplicar efeitos nas suas fotos e deixá-las bonitas, como se fossem profissionais. Mesma coisa o WhatsApp. O WhatsApp serve para mandar e receber mensagem. Você pode ver que até hoje ele não tem a possibilidade de você fazer uma chamada por vídeo. E todos os outros que chegaram depois dele, querendo colocar esses recursos a mais como diferencial, até hoje não pegaram, não estão fazendo todo o sucesso que o WhatsApp faz. Então às vezes é melhor você reduzir o número de funcionalidades, porque você vai atender
esses 20% das coisas que as pessoas fazem bastante, e principalmente vai ficar muito mais fácil de você desenvolver. Fica mais fácil de você testar, encontrar erros e deixar com maior qualidade ainda o teu site, teu aplicativo, o teu sistema. E mais uma vez, quando eu falo remova, eu quero dizer priorize. Analise no teu projeto aquilo que realmente faz a diferença para ele, tá? Se a gente pegar até o caso do Microsoft Word, se a gente pegar um semelhante, o Google Docs, que também tem o Word deles, se vocês repararem, ele tem uma quantidade de recursos infinitamente menor. Mas nem por isso ele deixa de fazer sucesso. Por quê? Porque ele tem somente os 20% que as pessoas realmente utilizam. Ele não removeu aleatoriamente as funcionalidades. Ele manteve aquelas que as pessoas realmente utilizam sempre. Aqui o que eu estou querendo dizer para vocês é para eliminar opções similares. Muitas vezes o que acontece? A gente coloca várias funcionalidades, várias opções dentro da interface que no fim das contas elas acabam fazendo a mesma coisa. E aqui eu peguei como exemplo para vocês o acesso a uma página de contato. Muitas vezes a gente cria várias páginas de contato, uma para cada função. Uma página de contato para contato comercial, outra página de contato para contato do consumidor com a empresa, outra para reclamação, outra para isso, outra para aquilo. Tudo isso pode ser organizado, tudo isso pode ser simplificado dentro de uma página só, que seria uma página de contato. Ao invés de eu liberar esse monte de opção já na interface, eu vou colocar uma página só de contato e a hora que eu acessar essa página, lá sim eu vou ter todas as funções, todas as possibilidades de tipos de contato. Esse aqui é um outro exemplo muito clássico também de eliminar opções similares, tá? É até bastante comum a gente ver alguns aparelhos, alguns eletrônicos, em que você tem um botão de ligar e um outro botão de desligar. Isso não tem cabimento, pessoal. Não tem por que eu ter esses dois botões. Se eu tiver esses dois botões, eu vou ter que criar uma lógica de que quando eu aperto o ligar, eu habilito o desligar e desabilito o ligar. E vou ficar habilitando e desabilitando um ou outro toda hora. Para que eu vou fazer isso? Eu posso simplesmente criar um botão só, que seria um botão de ligar e desligar. Quando ele está pressionado, ele está ligado. Quando ele não está pressionado, ele está desligado. Simples assim. Então sempre optem por eliminar essas opções, esses recursos que fazem a mesma coisa, tá? E por último, nossa dica número 10, a cereja do bolo. Ofereça sempre uma ação por vez para o usuário, tá? O que eu quero dizer com isso? Até pegando carona no que a gente estava falando sobre simplificar a interface e eliminar funções redundantes, evite de pedir muita coisa para o usuário na mesma interface. Isso não só torna a ação do usuário mais fácil, como facilita e muito da gente influenciar o usuário para o caminho que a gente quer que ele siga. Se a gente está falando principalmente de um processo de compra, evite que ele tome muitas decisões dentro de uma mesma interface, dentro de uma mesma tela. Ofereça praticamente só uma opção para ele, ou somente uma decisão para ele por tela. Isso vai simplificar a interface, vai deixá-la mais bonita visualmente, vai minimizar a necessidade de decisão do usuário, então ele não vai ter que pensar muito para fazer, e eu te garanto que vai ajudar e muito nas taxas de conversão do teu site, principalmente quando a gente está falando de venda ou de geração de lead. Falando aqui mais uma vez de processo de compra, eu peguei outro exemplo do Walmart, em que eu mostro que ele oferece somente algumas informações por tela. Para quê? Para tornar todo esse processo mais intuitivo. Ao invés de eu criar uma página só, cheio de campos de formulário, com muita coisa para o usuário preencher e muita regra de negócio, é muito mais fácil eu fasear e deixar tudo isso mais intuitivo para ele. É mais fácil do usuário digerir a informação quando você oferece uma coisa por vez. Esse processo de simplificação ele está cada vez mais evoluído, principalmente por causa das interfaces para celular que tem surgido cada vez mais. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de checkout para celular, em que eu tenho que colocar somente as informações do meu cartão de crédito. Não preciso nem selecionar a bandeira, porque pelo número ele já identifica qual que é a bandeira. Coloco mais duas informações e eu tenho uma opção só: pagar $18. É isso. É muito mais fácil de eu digerir essa informação do que um checkout cheio de campos de formulário em que eu tenho que decidir tudo de uma vez.
E essas são as 10 maneiras simples de você garantir a usabilidade do seu projeto. E agora eu te pergunto, você quer conhecer todas as 29 maneiras de garantir a usabilidade do seu projeto, além dessas 10 que a gente acabou de ver? Então eu queria te convidar para conhecer o meu curso, o curso online de User Experience para web designers, tá? Lá vocês vão aprender como criar sites e aplicativos que, além de atraentes, são fáceis de usar e principalmente atendem às necessidades de quem está usando o teu site ou o teu aplicativo. Esse curso online, ele é para quem não quer ser especialista em User Experience, mas que de alguma forma precisa aplicar esses conceitos no seu dia a dia de trabalho para facilitar de N formas, tá? E são 3 as formas que esse curso pode te ajudar e muito. Primeira coisa, ele vai facilitar muito as decisões de interface nos seus trabalhos do dia a dia. Então, todos esses pequenos detalhes do coloco esse botão aqui, eu coloco esse botão ali, faço isso, coloco essa informação ou não, esse curso vai te ajudar em muito nessas coisas, principalmente com essas 29 regrinhas de usabilidade para garantir a usabilidade do seu projeto. Em segundo lugar, ele vai te ajudar a entender e contestar o trabalho do arquiteto de informação. Isso se você trabalha em uma empresa que disponibiliza um profissional de arquitetura de informação. E claro, ele vai ajudar muito naqueles freelas que a gente acaba pegando e que a gente tem que fazer o site praticamente sozinho, é ou não é? O curso, por ser online, você vai ter acesso vitalício a todas as aulas, tá? Isso quer dizer o quê? Se você assistir às aulas hoje e quiser no ano que vem fazer uma recapitulação de todo o conteúdo, você pode assistir sem problema nenhum. A mesma coisa para daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você vai ter sempre acesso a todas as aulas, sem precisar fazer uma segunda matrícula. Você vai fazer uma matrícula só e vai ter acesso ao conteúdo sempre. Claro, como a gente está falando de usabilidade, você vai poder estudar pelo computador, pelo celular e agora inclusive pela TV também, se você tiver um celular Android e um Chromecast para colocar na sua TV. Claro, o grande benefício do curso online é que você pode assistir às aulas a hora que você quiser, quando você quiser, sem prazo para terminar o curso. E no final você vai ter um certificado digital de conclusão com numeração própria, URL própria, com total validade para você utilizar como certificado na sua universidade, no seu trabalho ou qualquer outra atividade que você esteja fazendo. Você pode conhecer o curso na uxacademy.com.br, visita lá agora. Lá tem mais detalhes do curso. Se inscreve, eu envio todos os detalhes para vocês por e-mail, tudo explicadinho, bonitinho, com formas de pagamento. Lá vocês vão ter, além do acesso imediato a todas as aulas, vocês vão saber essas 29 maneiras de assegurar a usabilidade e mais 37 aulas divididas em 9 módulos, com mais de 10 horas de vídeo para você assistir. uxacademy.com.br, tá? E para você que está assistindo aqui agora, corre lá que eu tenho um bônus especial para você. Vou deixar por tempo limitado. Acesse aí uxacademy.com.br, se inscreve lá que eu mando tudo para você por e-mail, para você não perder essa chance, tá legal? E é isso, pessoal, um grande abraço, espero ver vocês mais vezes. Obrigado mais uma vez pelo convite da palestra aqui, foi um prazer estar aqui com vocês e espero ver vocês lá na UX Academy também, tá? Grande abraço, tchau, tchau.